Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje vamos falar como as mecânicas dos jogos melhoram ainda mais o script. Bom galera, antes de tudo, deixa eu te dar um aviso. Eu voltei com o TikTok, porque aqui pelo YouTube é meio complicado você postar algumas coisas. E lá no TikTok é meio 0800, sem problema nenhum. Então eu recomendo que vocês me sigam lá no TikTok para vocês não perderem conteúdo. Caso você queira estar fazendo suporte para os adaptadores Chronozen, Shimatrix e Titan II, aqui no canal, lá no perfil, tem um link do meu WhatsApp. Então basta você clicar que ele vai direto. É só você seguir o tutorial que está passando agora na sua tela, que ele vai levar você ao WhatsApp, beleza? Não me esqueçam também de me seguir no Instagram, que é o @htgplay. Lá também sai todas as novidades, incluindo os stories. É onde eu sou bem mais focado e tô respondendo muitas coisas por lá, beleza? Valeu! É de extrema importância que você preste atenção no vídeo, então para de ser preguiçoso e assiste o vídeo todo, porque se tu errar, tenha certeza que toda a culpa é inteiramente sua. Bom pessoal, como vocês viram no primeiro vídeo, vocês sabem agora que o FOV e sensibilidade não faz nenhuma alteração em Aim Assist, que o que faz a alteração no Aim Assist é a zona morta. FOV e sensibilidade ele mexe só no recoil, e como o ajuste de recoil ele é pessoal, então independente de como você jogue em sensibilidade e FOV, você não vai ter diferença nenhuma, porque você ainda assim vai estar ajustando o recoil, tá certo? Então no vídeo de hoje eu vou estar trazendo e falando sobre as mecânicas de jogos, onde muitos ficam confusos e não acabam dando o real valor que tem que dar para o jogo, porque não adianta de nada você só ligar o console, jogar e achar que vai estar tudo às mil maravilhas. O jogo que tu joga também traz várias mecânicas que, se você souber criar script, você pode adicionar nele e melhorar ainda mais sua gameplay. Uma mecânica que é muito comum e que todos sabem é a do Aim Assist rotacional e orbital, que com um simples movimento constante no seu analógico, você consegue no COD, Apex e Fortnite fazer sua mira seguir. Só que a mira seguir é uma consequência de um pilar de Aim Assist, que é o Aim Slowdown, que faz a sua mira ficar lenta quando você chega próximo ao inimigo. E isso é muito comum em todos os jogos que aceitam controles. Então quando o jogo ele tem o crossplay, a vantagem de usar controle é justamente ter o Aim Assist Slowdown, porque querendo ou não, ele ajuda você na sua gameplay a bater de frente com quem joga de mouse e teclado, que tem uma precisão muito superior que a sua. Só que o Aim Assist Slowdown, ele é um dos 5 tipos de Aim Assist que você pode estar utilizando só pelo simples fato de você estar jogando de controle. Só que para vocês entenderem o que é uma mecânica, eu preciso que você entenda uma base. Bom pessoal, todo tipo de jogo que se existe no mundo tem uma mecânica. Por exemplo, em jogos de lutas tem o combo, que é o padrão do jogo, onde você tira uma grande vida do personagem, e dentro desses combos existem os famosos cancelamento de animação. E tudo isso acontece quando utilizamos algo que faz o personagem ficar mais rápido ou deixar o inimigo em um canto específico da tela, beleza? Te mostrar um exemplo do KOF 2022. Vejam aí o vídeo. Se ficou muito rápido, eu vou te explicar. Perceba que a barra da Vanessa ela está totalmente cheia. E todo mundo sabe que quando a gente estoura a barra, ganhamos um percentual de dano e velocidade, e também o famoso especial secreto. Perceba que em todo o vídeo ela não parou de dar os hits básicos que o jogo permite. Porém, a mecânica de cancelar a animação faz com que ela faça isso continuamente, sem perder o outro player. E essa mecânica foi feita no exato momento que ela acertou o primeiro hit. Depois ela estourou para ganhar a porcentagem de velocidade e continuar batendo. E isso é uma mecânica do KOF. Só que o seguinte, quando você estoura dentro do KOF, o personagem ele faz uma animação diferente. Exatamente no exemplo que eu tô te mostrando aí. Sendo que com a Vanessa não teve essa animação, porque ele cancelou. Já que se ele tivesse apertado parado, o boneco ia fazer a animação e aí ele iria
perder o adversário. E aí é que entra a mecânica de tudo, tu entendeu? Se você pesquisar 100% de KOF, todo tipo de vídeo vai girar em torno de você bater, estourar, arrancar o máximo de vida possível e dar o secreto. Tem gente que faz o cancelamento da barra estourar 2 vezes dentro de uma mesma coisa, tu entendeu? Então não é todo tipo de pessoa que consegue fazer. Eu vou estar te mostrando agora um vídeo do TikTok de um cara que ele ensina como fazer isso de uma maneira bem simples. Então vejam aí. Você tem que aprender a correr em buffer. O que é isso aí? Ó, segura pra frente. Pra segurar pra frente, você solta o manche e coloca pra frente de novo. Ele corre. Ó, tá vendo aí? Treina isso pros dois lados, tá bom? Ó, dos dois lados, treina. Depois que você pegou o jeito nisso aí, é só, por exemplo, correu, 2 pra frente. Correu, certo? Você aperta o C ou D, tem boneco que tem o frente B que pega em hit, cada um. Eu vou fazer só com C e estoura. Então você vai apertar o C, estourar a barra, soltar e colocar pra frente. Basicamente é sempre assim. Sei lá, se for um C frente A. Então correu, C frente A, estoura, solta o manche, coloca pra frente bem rápido. Beleza? Basicamente é isso aí. Tchau, obrigado. Então percebam que é uma coisa bem simples de você estar fazendo, tá ligado? Que não é algo de 3 cabeças. Então quando você aprende a fazer a mecânica do KOF em específico, você consegue dar uma sequência maior no cara. Então, como eu disse antes, existem um total de 5 tipos de pilar de aim assists que estão ativos só pelo fato de você estar jogando de controle. Então cada pilar de aim assist existe suas ramificações. E dentro dessas ramificações existem suas mecânicas. Desses 5, nós vamos falar de apenas 4. Eu tô falando sobre eles para entrar no outro foco. Isso é apenas uma base para vocês entenderem o resto do vídeo. Então bora lá. Quais são os 4 pilares de aim assist que se tem nos jogos? O primeiro e o mais comum é o aim e slowdown, que quando você se aproxima da box do inimigo, ele fica lento. Então todos os jogos de console são assim. Quem define a força de como cada um vai funcionar é a empresa do jogo que faz. Tanto que BFC está aí no alvo, você vê que a mira fica lenta, mas dentro do jogo você não vê essa desaceleração, entende? O segundo é o Bullet Magnetism, e esse tipo de aim assist é muito comum em jogos de FPS com elementos de RPG que tem modo história entrelaçado no jogo, ou em jogos que você só libera esse tipo de aim assist quando usamos um item específico para que a mira vá até o cara. Exemplos de jogos que são assim é The Division, o PvE do Destiny e os Zombies do Call of Duty, que quando você usa o mod Deadshot Daiquiri, você consegue dar vários tiros na cabeça. A sua mira, quando você mira, já vai na cabeça automaticamente. E não esquecer, quem deixa ativo é sempre a empresa. Tem empresa que desativa e tem empresa que deixa ativado. Terceiro é o Stick Target. Esse tipo de aim é como se fosse o pai do rotacional e orbital, porque é ele que faz a mira seguir e dá a impressão de mais precisão. Por isso que se você fizer os analógicos mexerem, vocês acertam mais tiros. Dependendo da empresa, deixa muito forte ou muito fraco. Então, jogos como Apex Legends, COD e Fortnite, quando você faz a mecânica do rotacional e orbital, que é você mexendo literalmente no seu analógico, por isso que se chama stick, você tem a mira de seguir e ganha aquela precisão. Só que o stick target, ele é muito diferente do que vocês estão acostumados a ver aí, porque realmente quando você aperta o botão de mirar, ele gruda todo o movimento do inimigo e não sai de cima dele. Um jogo que demonstra isso muito bem é o The Division 2, no exemplo que eu estou te mostrando. Por isso que a empresa é ela que define se vai deixar forte ou fraco. E por último, nós temos o Target Lock, que é literalmente a mesma coisa do Bullet Magnetism, sendo que o Target Lock não fica focado em apenas o bot do mundo aberto, ele entra também no PVP do game. Então você mirou e a mira vai até o cara. Só que tem um pequeno porém aí. O tempo que a mira fica no bot é muito superior ao tempo que a mira fica no player, tá certo? Um exemplo muito comum é o jogo Red Dead 2. Você mirou e ele já vai naquilo que considera inimigo. Eu falei do Red Dead 2 porque ele é o jogo que tem o melhor e o mais bufado aim assist de todos os jogos. E ele, dentro desse jogo, tem os 4 tipos que eu acabei de falar agora. Então percebam que
que todos esses pilares de aim assist funcionam literalmente na sua grande maioria quando a gente mira. Quando a gente atira, eles são totalmente desligados. E vocês vão entender isso um pouco mais para frente. Percebam que dentre esses 4 pilares de aim assist, cada empresa pode escolher qual desses 4 elas querem usar. E aí entra as mecânicas do jogo. Por exemplo, o The Division no stand de tiro e em bot, ele funciona os seguintes pilares de aim assist: Bullet Magnetism, aim Slowdown e Stick Target. Só que isso funciona melhor no PvE. Quando a gente entra no PvP, a empresa bloqueou o Bullet Magnetism e o Stick Target. Então você não consegue fazer sua mira ir de encontro ao player quando você mira e nem consegue ver a mira seguir para a esquerda e direita. Então no modo PvP do The Division, isso é totalmente bloqueado, sendo que o modo PvP do The Division tem os pontos de interesse, ou seja, você vai lá naquele ponto de interesse, mata os bots que tem todos os aim assists ativos, mas quando a gente vê um player, eles desativam automaticamente. E a única coisa que fica realmente ativa no PvP é o aim Slowdown, bem fraco para dar aquela desaceleração para você ter a precisão. Então no The Division, a empresa ela bloqueou os outros dois e nerfou o aim Slowdown. Por isso que no The Division a gameplay é mais focada na experiência do usuário. Então a troca do PvP do The Division não é só você ver o cara e atirar, você tem que achar uma brecha. Por isso que muitos no confronto 1x1 ficam se movimentando e quando um cara dá um vacilo, tu arregaça ele, tu entendeu? Só que não é porque a empresa bloqueou que ele não está ativo, ele está ativo, só que você precisa fazer um incentivo para desbloquear, que aí é onde entra as mecânicas de macro. Por isso que eu te mostrei o exemplo do KOF 2022. Em jogos de FPS existem dezenas de milhares de combinações de botão que faz com que essas mecânicas de pilares de aim assist sejam desbloqueadas. Porém, todas essas mecânicas funcionam 100% específico na sua mira. A partir do momento que você começa a atirar, tudo bloqueia e aí entra a sua gameplay. Só que, como tudo volta a partir do momento que você mira, você já vai ter uma ajuda bem significativa. Tem jogos que quando você mira, a mira vai de encontro ao player automaticamente e de resto fica com a sua gameplay. Então se tu não souber jogar, tu tá ferrado. Então deixa eu te mostrar o exemplo no jogo The Division. Nesse jogo, ele tem literalmente todos os pilares de aim assist, porque ele é um jogo PvE e tem o seu PvEP, que é a zona cega, onde além da gente dividir os espaços com os bots, também temos o pessoal que quer fazer X1 e controlar aquele servidor de zona cega, que são os famosos agentes traidores. O The Division, ele é um jogo em terceira pessoa. O correto é usar a mira que você ainda consiga ver o seu personagem, que é o famoso mira acima do ombro. Então todos os tipos do aim assist vão funcionar melhor quando a gente está utilizando a mira acima do ombro. Tudo muda e nada funciona quando usamos justamente o famoso aim assist de retícula de arma, ou seja, você fica em primeira pessoa. Eu vou mostrar o exemplo da mira acima do ombro e depois eu vou mostrar o exemplo quando a gente utiliza a retícula, isso sem nada. Bom pessoal, então vamos lá, a gente tá aqui no The Division, tá certo? E tem dois alvos aqui, tá certo? Um aqui perto e outro lá embaixo. Perceba que quando eu mirar, ele tá indo automático, eu só tô mirando, ó. Quando eu miro em uma parte bem longe do alvo, ele não vai, mas quando a gente mira perto, mais ou menos ali, ó, ele vai automaticamente, ó, tá vendo? E isso pode ser em qualquer direção, ó. Vou botar um pouquinho pra cima, ó. Ó, onde tá tirando? Ali em cima, ó. Tá vendo? Então ele vai de encontro ao cara, tá? Esse é um dos. Tá vendo que a mira ela tá indo pra esquerda e direita? E ela tá entrando num cover. Se a gente pegar a mira no exato momento que ela estiver saindo do cover, a mira vai seguir até o final, até o próximo cover. Então a gente vai ter que tentar pegar aqui, ó. Ó, tá vendo que ela vai sozinho? De novo, ó. Tá vendo? Então são dois tipos de aim assist aí. O magnetismo que leva a mira até o cara, ó. E o outro que a mira tá seguindo, colando mesmo, ao infinito e além, tá? Então, no stand de tiro você consegue fazer isso. Eu vou colocar uma arma que tem uma mira, tá certo? Ó, uma mira longa.
Então, ó, no The Division, por que não funciona o Aim Assist na mira longa? Porque ele não te dá a mira longa automática. Para você ter a mira longa, você tem que mirar e apertar o R3 ou RS, que aí você entra na retícula. Então, ó, mesmo que você faça isso rápido, não dá, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó? Tem um atraso, então por isso que nunca vai funcionar. Entendeu? É literalmente isso. Então, esse aqui é o exemplo. Perceba que independente de onde eu estiver mirando, ele vai achar o alvo, tá vendo? Ó? Perceba que ele coloca sempre embaixo, ó. Independente, quando ele vai subindo, ele vai colocando no lugar que a gente tá levantando um pouco a mira, tá vendo, ó? Então, esses são os aim assist que eu tô te mostrando. Agora vamos para o outro exemplo. Então, agora que você viu o exemplo no stand de tiro, vocês conseguiram ver que todos os pilares do aim assist que eu mencionei aqui no vídeo, eles funcionaram perfeitamente quando utilizamos a mira acima do ombro. Agora, a gente vai para o mapa PvE do jogo e vocês vão ver que dos 4 pilares que eu mostrei a vocês, apenas 2 vão ser ativados. Então, bora lá pro exemplo. Então, perceba, os bots estão tretando ali na frente, ó. Vou pegar um pouquinho de cover, ó, vou mirar e perceba que minha mira, ó, ela só vai quando realmente tá perto do cara, tá vendo, ó? Tanto que ela vai na cabeça, ó. Botei um pouquinho pra cima, ó, tá vendo? Se eu mirar e ficar girando, ó, vou ficar girando pra ver se eu consigo ver ele, ó. Ele tá escondido, mas deixa eu pegar um cara aqui. Pronto, esses dois aqui que estão tretando. Tô mirando, ó. Ó. Perceba que nem a desaceleração aparece, tá vendo? Mas também é porque o cara tava ali em cima, ó. E os bonecos ficam pegando o cover o tempo todo. Então, nunca vai funcionar com esse cara aqui, tá? Eu vou jogar a isca ali pra vocês verem melhor, tá? Esconder. Pronto, ó. Ó, percebeu que ficou lento? Mas só quando ele tá ali, tá vendo? E tem uma distância, viu? Ó, tem uma distância. Quanto mais ele vai se distanciando, menos pega, tá vendo? Então, ó, ficar aqui no meio. Ó. Eu vou morrer, mas não tem problema não. Ó, tá vendo? Que pega o aim slowdown e aquele da mira ir até o cara, tá? Então deixa eu voltar aqui para mostrar os outros. Então, ó, tô chegando aqui no outro, tá? E eu vou só mirar, ó. Pra ver se eu consigo, ó a mira seguindo. Tá vendo como é bem de leve, ó lá, ó. Ó lá, ó. Tu viu como é bem de leve e que ele não fica andando até o final. Só que o seguinte, pessoal, no jogo The Division, quando você faz uns certos movimentos, vocês acabam liberando algumas coisas, e isso sem adaptador, sem nada, só você mexendo o controle. Então tem vezes que você vê o aim assist de seguir funcionando, tem vezes que você vê com que a mira vá direto no inimigo. Então às vezes com poucos movimentos no seu analógico, você consegue fazer os 3 tipos de pilares de aim assist funcionar, sendo que você tem que ficar mexendo o analógico o tempo todo. Então você consegue ver, só que não fica ativo como se fosse o aim slowdown, que fica ativo o tempo todo para dar desaceleração. Então, como vocês viram, o jogo em si base, sem nenhum adaptador ou algo do tipo, ele não vai te dar nada além daquilo que ele foi projetado. Então, dentro do stand de tiro vai funcionar tudo perfeitamente. No modo PvE do jogo, você, para ter a mesma coisa do stand de tiro, tem que ficar mexendo o seu personagem para várias direções, e no PVP é tudo desativado. Você pode mexer e fazer tudo o que quiser que nada vai funcionar. Agora, tudo muda quando a gente faz o macro para liberar uma mecânica que já se tem. Então, vamos para o exemplo do Chronozen com macro ativado no The Division.
Então percebam que antes o que só funcionava no stand de tiro passou a funcionar no PvE e PvP dentro do jogo. Só que vocês perceberam que ele só funciona a partir do momento que o personagem faz algumas ações. Pronto, esse é o método de desbloquear algo que já se tem dentro do jogo, mas só é desbloqueado quando a gente faz uma série de botão, que nem nos códigos do GTA. Então isso é uma mecânica de jogo. Então jogos como PUBG, R6, COD, Apex Legends, Fortnite e muitos outros jogos também tem essas mecânicas que dá para você utilizar dentro do jogo. Não vai ser essa específica do The Division, tem várias outras, tá certo? Só que o pessoal não faz porque ou não tem conhecimento ou não sabe fazer mesmo. Entrando agora no COD, quando a gente joga zombies e compra o modificador que é o Deadshot Daiquiri, toda vez que você mira, sua arma vai automaticamente na cabeça do inimigo. E como os jogadores de zombies, eles sabem disso, o que ele geralmente faz? Fica apertando o botão de mirar muito rápido e logo em seguida aperta o botão de atirar. Porque quando você ativa o Deadshot Daiquiri, se você apertar e atirar, possa ser que o inimigo ele ande um pouco e você perde a mira da cabeça dele. Então por isso tem que ser instantâneo, porque só funciona quando mira, quando atira é desativado. E essa mecânica é aplicada inteiramente nos zombies. Se vocês perceberem, o cara ele fica apertando toda vez o botão de mirar e atirar o tempo todo para ativar essa mecânica no modo zombies, tá? Só que o seguinte, quando a gente sai do modo zombies e vai para o modo multiplayer do jogo, ela é totalmente bloqueada, assim como todo jogo que tem o modo PvE e PvP. Só que ela está lá. E para você ativar essa mecânica no modo PvP, você precisa de um total de 32 macros trabalhando em volta da mira para ativar no player no tempo de 3 segundos. Só que, diferente dos zombies que vai para a cabeça, o máximo que você pode fazer essa mecânica chegar geralmente é um pouco acima do torso do inimigo e abaixo do pescoço, no peito mesmo, no coração mesmo, em uma distância de no máximo 12 metros. Acima disso não consegue fazer. Eu vou te mostrar um exemplo que eu soltei eu aprimorando essa mecânica lá em maio e depois no final de agosto lá no Instagram do canal. Ó galera, eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Isso aqui geralmente tem no script do no Master, tá? Então vou deixar a câmera aqui, mais ou menos, tá? Aqui, Chronozen aqui, controle aqui, tá? O que eu vou fazer é sempre ficar apertando o botão de mirar e vocês vão ver o que é que vai acontecer com a Aim Assist, beleza? Então deixa eu ativar o script aqui e vou começar. Ó, vou mirar, ó. Ó, que massa. Ó, tá vendo que tá puxando? Ó. É muito interessante isso, não é? Só que tudo volta a estaca zero quando a gente atira. Então por isso que quanto mais rápido você combate a sua mira com o seu tiro, mais rápido você pode controlar uma fight e matar um cara muito mais rápido, que nem nos zombies. Um adaptador que faz isso com maestria é o Titan II com o Computer Vision. Tanto que se você não ajusta ele, o próprio Computer Vision dá um tiro automaticamente para completar. E isso em Sniper tem a chance de você matar um cara só de ter mirado. Só que entenda, a mecânica que o Chronozen pode fazer por macro não chega nem perto do que o Titan II pode fazer. Até porque o Computer Vision ele processa imagem, então quando tu mira ou deixa o objeto ativo o tempo todo, vai estar sempre detectando aquele cara, então vai estar sempre reajustando. No Chronozen, mirou, atirou, perdeu, aí tem que mirar para atirar de novo. Então, por mais que sejam entre aspas iguais, só que funcionam de formas diferentes. Então, por mais que tu tenha um macro absurdo da mira ir até o player, o cara que tá usando o script tem que ter um tempo de resposta enorme para aprender a jogar junto com o macro. E isso são mecânicas que de primeiro momento você vai ver que são excelentes. Só que em execução, se você não souber combar junto com a sua gameplay, vai mais te atrapalhar. Percebam que todos os
resultados que foram mostrados aqui são todos focados na parte da mira. E só mirar não faz você matar ninguém. Pelo que eu sei, para você matar o player, você tem que atirar. Que aí entra a outra parte de macros que são feitos para quando você atira. Aí entra o refinamento do script. Que aí é onde entra a diferença de um script feito para massa e script feito para aquele jogo em específico. Script feito para massa são scripts que deixa aberto o aim assist para ser colocado diferentes tipos de valores, e com isso a grande maioria tem resultados diferentes, uns com mais, outros com menos. Muito comum em script gratuito. Script feito para o jogo em específico entra todas as mecânicas que o jogo pode oferecer e você limita a config do aim assist e também limita o que a pessoa tem que usar nas configurações. Com isso gera o mesmo resultado independente de onde a pessoa jogue. Então, quando um jogo é totalmente focado para recoil, tipo BF, Cold War, PUBG, R6 e DayZ, que são jogos que não tem aquele aim assist de seguir, mas tem aquele aim assist rotacional que dá a precisão no recoil, você tem que melhorar ainda mais essa precisão. Por isso que o macro aim lock ele faz a total diferença dentro desses jogos. E isso se a pessoa que criou o script realmente adicionou o macro aim lock, tá certo? O que o aim lock faz? Ele faz uma compensação em cima do seu analógico, e tanto faz se o recoil esteja ativo ou não. O aim lock vai estar lá ativo, então tu colocou o analógico para baixo, ele vai dar uma compensação para cima. Tu colocou o analógico para cima, ele vai dar uma compensação para baixo. Esquerda e direita, a mesma coisa. E isso é um unlock de jogos focado em recoil. Quando entra um jogo focado totalmente no aim assist rotacional e orbital, você tem que colocar mecânicas onde o macro rotacional trabalha. Por exemplo, o macro rotacional ele faz com que quando tu mexa o analógico da esquerda, ele te dê bem mais precisão do que uma pessoa quando fica parada mirando e atirando. Então, qualquer pessoa que joga COD ou jogos de FPS sabe que tem que atirar enquanto está estreifando para ele te dar aquela precisão absurda. E isso mesmo você estando com o adaptador com o macro ativado, você tem que ficar estreifando para ajudar ainda mais. Como muitos gostam de ver a mira seguir, acabam só tendo isso. Geralmente esses scripts não tem nada além disso, por isso que muitos ficam procurando vários outros scripts e acabam entrando no loop. Só que quando o script é focado para a mecânica que todo mundo faz, que é a rotacional, você aprimora ele e vai adicionar coisas que fazem com que essa melhora seja potencializada. Por exemplo, você coloca um aim lock, um HS aim, um trigger e penaliza a mira seguir. Então, cada tipo de script tem um refinamento. Por exemplo, jogos que são focados em atirar, você tem que ter algo que ajude quando você está mirando e atirando. Geralmente, jogos focados em recoil, você tem que ter um aim lock ou algo que mexa no seu analógico para você não ficar só com um recoil ativo, te dê mais precisão. Quando são jogos que são focados em mira de seguir, você já tem que ter algo que também melhore a parte do seu analógico quando esteja atirando, porque ninguém mata ninguém olhando. Agora tudo muda quando precisamos refinar o script em uma mecânica bloqueada de mira, que só é desbloqueada quando o macro ele segue uma série de botões. Só que quando a gente atira, a gente perde. E o que é que a gente tem que fazer? Manter com que esse macro ele seja ativo constantemente, mesmo você estando atirando. E aí entra o macro do Lock V2. Esse macro ele é voltado especificamente para um jogo em específico de acordo com a mecânica dele, ou seja, tem a parte da mira, ele faz o papel de atirar. Como é que funciona o Lock V2 em bot? É literalmente você ir para o stand de tiro, você vai apertar o botão de mirar e ele vai para a direção que você está, ou seja, se você está na direita do personagem, a mira vai sair da direita e vai para a esquerda. Se você está na esquerda do personagem, a mira sai da esquerda e vai para a direita. Mas como é que ela sabe que ela tem que ir para a esquerda e direita? Dentro do macro do Lock V2 para BF, ele fica mexendo o seu analógico de mirar
em movimentos longos. Só que isso não vai atrapalhar a sua gameplay, ou seja, o seu analógico. Ele vai fazer esses movimentos longos no controle virtual, que é aquele que o adaptador tá emulando. Então ele vai fazendo esse movimento o tempo todo. Tanto que quando a gente mira em uma direção, quando ele sente a parte do slowdown, ele vai automaticamente. Isso num pulo só. Só que em alvo parado, isso é muito complicado. Tudo muda quando o alvo está em movimento, que aí vocês vão ver a gameplay a seguir. Então, como vocês estão vendo aí, minha mira estava totalmente para a esquerda do alvo. Quando eu aperto o botão de mirar, ele vai para a direita dele, entendeu? Então ele sai da esquerda e vai para a direita até onde o cara tá. Se o cara tivesse se agachado, minha mira ia ficar no nada. Se o cara tivesse andado um pouquinho mais pro lado, minha mira também ia estar no nada. Então ele se permaneceu no mesmo canto. Não quer dizer que funciona só em alvo parado, mas também ajuda se o cara tiver parado, né? Então, como o cara tava ali parado, eu só fiz o outro movimento, que é atirar. Só que até minha mira subir, que é o recoil padrão do jogo, tem lá na segunda parte do Lock V2 que quando eu apertar o botão de atirar, vai permanecer o meu analógico para baixo durante 2.5 milissegundos, ou seja, vai permanecer meu analógico para baixo o tempo todo, controlando o recoil da arma, mesmo sem o recoil estar ajustado. É como se fosse o Progressive. Lá no Progressive, você não ajusta a vertical e ajusta o tempo que você quer permanecer, que a arma esteja mais centralizada. É a mesma coisa no Lock V2. É só você juntar a mecânica. Só que entenda, esse macro para funcionar, ele não vai funcionar toda vez que você mirar não, tá? Eu vou te mostrar como é mais ou menos, como é que ele fica quando a gente aperta o botão de mirar. Então a gente tá aqui no PC, tá certo? E saca só, deixa eu apertar aqui no Gamepad Tester. Então perceba que eu tô mexendo no meu controle normalmente, tá vendo, ó? Tô mexendo no controle normalmente. Então, saca só, eu vou apertar o botão de mirar, tá? Deixa eu ajeitar aqui que meu controle tá com drift. Então vou apertar o botão de mirar e perceba que quando eu miro, ele não fica apertando o tempo todo. Rapid Fire também, ó, os dois, ó, não tá fazendo rotacional e orbital, nada do tipo. Quando eu apertar o botão de mirar, vocês vão ver que o botão de mirar vai parecer como se ele tivesse com um Rapid Fire ativo. Então ele vai ficar mexendo diversas vezes. Então, ó, tô mirando normal, tá? Agora eu vou apertar o botão de mirar com o macro ativado. Deixa eu só ativar aqui no Chronozen. Vou mirar agora, ó. Então perceba que enquanto eu estou apertando o botão de mirar, ele está apertando o tempo todo. E é assim que uma parte do macro funciona, tá? Então para você vai parecer que você fez só uma vez. Só que dentro do macro ele vai ficar fazendo o tempo todo. Então perceba que quando a gente começa a pressionar o botão de mirar, ele já está sendo pressionado diversas vezes, dando vários toques a todo momento. Porque é muito mais fácil um macro fazer, por exemplo, 20 toques em um segundo do que você tentar fazer 20 toques em um segundo. No macro não tem erro. Então por isso que todas as vezes quando você mira, o macro vai funcionar. Só que você não está mirando só uma vez. O macro está fazendo isso constantemente para que quando você aperte uma vez ele já funcione, mas não é uma vez, vamos supor que é uma em 19 vezes que o macro está fazendo. Então ele está sempre fazendo o tempo todo, por isso toda vez que você mira, funciona. Bom galera, basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, é só dar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Agradeço a todos que chegaram até o final, muito obrigado e fui! Se você chegou até aqui, é porque você assistiu o vídeo por completo, então eu recomendo que para você não sair do foco do assunto, veja um desses vídeos que eu estou indicando aqui agora na tela. E não esqueça de dar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Não esquece, é uma troca. Eu te ajudo com informação e tu me ajuda fortalecendo o canal. Fechou? Tchau!